Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a arte e moda na Idade Média e também sobre as mulheres nesse período. E o nosso foco aqui, né, a gente vai fazer em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre essa moda e arte nesse período. E na segunda parte a gente vai dedicar mais, uma análise sobre a obra da Cristina de Pisano e o manuscrito que ela realizou chamado Cidade das Damas ou Cidade das Senhoras. Então a gente vai começar agora falando sobre a moda na Idade Média, com essa pintura muito legal do Henri Stace Marx, que eu achei bem interessante, que a gente tem uma grande variedade de roupas aí, né? Tanto masculinas como femininas, né? E ela é uma boa representação do que se vestia mesmo na época, apesar de não ter sido pintada na época. O século XIX, inclusive, né, isso falando de forma mais abrangente, aí também entrando a arte e a moda, foi um período muito importante para a retomada da Idade Média. A Idade Média, ela vai principalmente com o romantismo, os pré-rafaelitas, vão ser movimentos que vão renascer realmente esse medievalismo, né? Então, por exemplo, Ivanhoé, né, do Sir Walter Scott. Então, vão ser várias releituras, né, durante esse período. Então, não é de se estranhar que essa pintura tenha sido feita no século XIX. E aí a gente vê os sapatinhos, né? Outra também característica do século XIX principalmente porque o movimento do medievalismo ali, ele surgiu em oposição ao clássico, que era o neoclássico, enfim, né? Vocês sabem que é o oposto, né? De modo geral, você coloca a Idade das Trevas e o Iluminismo, né? Essa ideia das luzes, como o clássico. E aí, foi um movimento, acho que geral, tanto do clássico quanto dessa coisa medieval, no século XIX, de caracterizar todas as pessoas como se elas realmente estivessem pertencentes àquela época. Então, tem todo um trabalho de busca da roupa, né, de entender a indumentária. Então, não era assim, vou representar a pessoa medieval e vou botar a galera com roupa da era vitoriana, entende? Não faz o menor sentido. Contanto que tem muitos trabalhos, até mesmo de desenho, né, do século XIX, que remontam à Idade Média, assim, mas representações muito boas. Isso aí, é ótimo, quase como se fosse um estudo. Né? Então, vamos falar um pouquinho, né, das partes do medievo, né, que essa era medieval são quase 1000 anos, né, na história. Então a gente tem dois períodos, basicamente, né, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E dentro desse período tem várias divisões na arte e na moda também, né? Na moda também. E aí, dentro desse processo, a gente vai falar, por exemplo, do gótico, né, do gótico tardio. Isso. Né, do românico, né, que é anterior. Isso, românico. Da era bizantina. O que é importante, só um parênteses, é que a gente vai até falar da era bizantina aqui. Porque a era bizantina é tudo junto. Tudo acontece junto. É a mesma Idade Média, não é assim? Um depois não são do coisas outro. separadas. Tá tudo dentro da Idade Média. Só que são territórios diferentes. Você tem em Bizâncio, pega ali a Itália, a Grécia, a parte oriental ali da Europa, a Turquia, né? E aí vai abrangendo ali todo o norte da África, né? Então, o Império Bizantino é uma coisa que acontece concomitante ao Império Carolíngio, que é ali, no caso, a França, o Império Sacro Romano Germânico. Ocidental, né? A parte ocidental que a gente fala, né? E aí, no caso, porque o Império Romano, ele se divide em dois. Quando ele entra em crise, no final da Antiguidade e no começo do que a gente chama de Idade Média, que é a Antiguidade Tardia, a gente vai ter ali a divisão do Império Romano em dois, que é o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente é o que a gente chama de Bizâncio, que é justamente ali a capital é Constantinopla. E o Império Romano do Ocidente, ali é justamente a parte da França, da Alemanha,
Alemanha, Germânia, né? Que ainda não era Alemanha. Enfim, é bem complexo, assim, né? E a gente tá, assim, tentando se debruçar, já que a gente vai falar da Cristina de Pisano, a gente vai até falar um pouco sobre a moda bizantina, mas a gente vai se debruçar mais ainda sobre essa moda do Império Romano do Ocidente. É porque, assim, não dá pra gente falar de uma coisa sem falar da outra. Apesar deles estarem separados, eles viajavam muito. Então, assim, existia um comércio, existia uma ligação entre eles, né? Eles não ficavam ali, tipo assim, eu não vou falar nunca mais com você, né? Não é essa troca. Existia uma troca, existiam viagens, né? Depois começaram as cruzadas, então essa coisa do contato, né? Do contato com esses outros povos, né? Porque as cruzadas, elas foram pro Oriente de uma forma generalizada. Então, assim, eles trouxeram muitas coisas pra Europa Ocidental dessa forma. E muitas coisas como roupa, né? Tecidos, Isso mesmo. mecanismos, né? Coisas novas que eles não conheciam na Europa, mas já era conhecido, por exemplo, no Oriente. E isso é levado pra lá. Então, assim, são coisas que vão influenciando e contaminando. Um outro detalhe que é importante a gente colocar aqui, que a gente tá tentando abranger até mais ou menos 1500, assim, né? Porque geralmente se data como 1453, o fim da Idade Média, seria a queda de Constantinopla, que todo mundo sabe, né? Quando os turcos otomanos, eles tomam Constantinopla e acaba o Império Bizantino. Então, essa seria a datação oficial criada ali no século XIX, enfim. Mas tem muita gente que defende que essa datação, ela se estenderia para além, né? Então, que não é uma coisa rígida. Aliás, né? A gente fala que, ainda tem muita coisa de Idade Média ali em 1500. Sem dúvida. Sem dúvida. Até hoje, né? A gente vê... É só uma datação, só uma marcação. Porque é um exatamente, processo. Porque né? pode vir alguém questionar isso, né? Que a gente tá falando de 1500, enfim, que ainda já não é Idade Média. Mas, assim, a gente tá considerando que é assim, porque é como se fosse uma... Quando a gente fala Antiguidade Tardia, é como se a Antiguidade avançasse pela Idade Média. É quase como se fosse uma Idade Média tardia. Que ela invade ali o Renascimento. Só é bom salientar isso, né? Então, vamos lá, a gente começa aí, mais ou menos ali no ano 1000, com uma roupinha muito simples, eram roupas muito rudimentares. Então, assim, como que a gente sabe que eram roupas rudimentares? Como que a gente sabe como que se faziam as roupas? Como que hoje a gente consegue, ter essa ideia? A gente consegue ter essa ideia através de iluminuras que existiam, manuscritos, as poucas pinturas, que sobraram. Os poucos vestígios materiais, né? Tem muito pouco, né? E só da nobreza mesmo, assim, né? Imagino que o pessoal povão, coitados, só tinha uma roupa e vivia tão pouco, né? Isso. Que nem tem muita roupa mesmo, né? Não, e roupa também era uma coisa cara, porque tecido não era barato, você tinha que fazer, né? Então, assim, como você fazia roupa em casa, você tinha que ter como plantar o algodão, como ter a lã, né? Porque aí você tem que ter ovelha pra tirar a lã, né? Uhum. E você tem que fiar aquele algodão, né? Tem que fazer o tecido, então você tem que ter um tear. Então, assim, era um processo longo, demorado, trabalhoso, sim, e caro. Então, assim, às vezes uma pessoa pobre devia ter, 2, 3 roupas. No máximo. E quando tomava banho também, né? Essa época não se tomava banho. Nessa época, assim, não tinha muito essa coisa do banho. Mas ali, como a gente dá um salto ali, né, de 300 anos, já tem uma roupinha mais elaborada, porque a gente já passou por vários processos ali de intercâmbio cultural e avanços, né? A gente já tem uma roupinha mais elaborada. E no ano de 1400, mais ainda, 1500, então nem se fala. Então, assim, isso é só pra gente dar uma olhada que, assim, a Idade Média, ela é muito rica em modelos de roupas, tanto para homens quanto para mulheres. Para homens, mais ainda, do que para as mulheres. Então, a gente vai começar falando um pouquinho antes do que aquela linha do tempo mostrava. A gente vai começar lá no século 5 e 6.
com o período bizantino. Então, assim, esse textinho eu achei bem interessante. E como a gente pode observar que nesse período o cristianismo já era a religião oficial do Estado. Proscreveu-se a nudez e as roupas tornaram-se nitidamente mais amplas e mais longas, sendo que foram estas as vestimentas que deram origem aos hábitos dos monges e das freiras, às batinas dos padres. Então, assim, é uma roupa que ela é um resquício do Império Romano, mas muito mais pudica, e é o que vai dar o tom de praticamente toda a Idade Média. Isso aí não vai mudar durante muitos anos. Essa túnica comprida. E interessante que no Ocidente, como falou no texto aí, a gente vai ver a representação, por exemplo, dos evangelistas nos manuscritos, e eles aparecem como se fosse com essas roupas, como se fosse uma toga. Exatamente. Né? Uma toga assim romana, greco-romana, né? Que é justamente isso que falou. Depois, essa roupa vai ser muito usada pelos monges, pelos homens santos nas representações. Justamente por causa dessa cristianização que gera essa coisa dessa roupa. E até mesmo assim, ela não é que ela seja uma evolução, mas ela é uma continuação do que se fazia em Roma, né? Aquelas túnicas que são presas ali no ombro, né? É um quadrado com dois buracos pros braços, né? Então, presas na cintura ou não, sempre com uma capa por cima, né? Então, assim, ela não vai mudar exatamente. Ela vai ser uma adaptação, né? Ela vai prolongando, se entremeando ali, ela vai ter pequenas modificações, mas nem tantas. É interessante, né? E é lindo porque esse trabalho dessa igreja especificamente, ele é muito detalhado, né? Em mosaico, assim. Acho. Exatamente. Nossa, é impressionante. Olha as dobras. Porque, as pessoas têm rosto. Tem características próprias. Exatamente. Né? As dobras do tecidos, né, são praticamente perfeitas, né, pra quem tá fazendo um mosaico. Porque o mosaico é difícil pra caceta. E aí a gente vê, por exemplo, o Justiniano, ele tá como um santo. Que ele tem a auréola. Só que ele é o rei, é o imperador, né, na verdade ele tá vivo ainda, já foi santificado em vida, praticamente, né, e ele carrega o pão, é o corpo de Cristo, é interessante. Então, assim, exatamente, olha só como tudo tem uma ligação com o cristianismo. Isso aí. Né? Então a roupa, que é um reflexo da sociedade, ela não estaria separada. Não, absolutamente. E aí a gente vê a Teodora, né? E aí é muito legal que são coisas assim, tipo, se adornava muito os cabelos, né? A cabeça. Então você pode ver que todas elas têm alguma coisa na cabeça. Brincos, né? Brincos, né? Ela tem lá um negócio lá, a coroa, né? Acho que parece de pérolas, né? Madrepérola. Madrepérola. Esse trabalho incrível da borda do manto dela. Nossa. Que é desenhado, né? E todas as estampas, o mix de estampas das roupas das amas, né? Das mulheres que acompanham a rainha Teodora. Isso. Eu acho lindo isso. É quase um Botticelli da Idade Média. Assim. E o planejamento fica lindo. E a gente vê também que são pessoas da corte, né? Não são pessoas, né, do campo, né? Não são pobres, que a gente vê a riqueza, né, do detalhamento das roupas. E também aí, no caso, já que o marido carregava o pão, ela carrega o vinho. Aí, de novo, uma referência ao cristianismo, né? Que foi adotado ali já em Constantino antes, né? E reforçado aí em Ravenna, nessa igreja maravilhosa. E uma coisa assim bem interessante também é que cada pessoa usava um tipo de roupa e que marcava o seu posto e a sua função dentro do palácio. Então, assim, era quase que uma hierarquia. Então, assim, se você tivesse vestido de uma determinada maneira, você já sabia quem você era. Assim como a roupa dos padres, né? Sim. Né? Você vê o Maximianus, que é o cara máximo, ele tá com o manto dourado, né? Sim. E o nome dele ali é bem destacado, ele tá pisando no pezinho ali do outro. Mostrando que na hierarquia ele tá em cima. Exatamente. E a rainha, né, gente? Tá visível que é a rainha. Imperatriz, muito mais do que rainha. Bom, gente, ficamos por aqui e na próxima semana a gente continua com a Cristina Pisano e a moda e arte na Idade Média. Não se esqueça de dar um like nos nossos vídeos, nem de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, no @TarcidaGrita e também no Facebook. Tchau, gente. Até mais.